Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Meu nome é Isaías Costa e hoje, gente, eu vou falar aqui nesse vídeo sobre um tema que até esse momento eu não trouxe para o canal, não falei sobre ele diretamente, mas é algo que me inspira muito e que talvez inspire pelo menos alguns de vocês que estejam assistindo. É sobre o quanto os nossos valores, o nosso comportamento, né, a forma com que a gente se comunica com as pessoas, né, como que a gente transparece os nossos valores, isso fala muito mais, infinitamente mais, do que as roupas que a gente usa, do que a nossa aparência física, ela se apresenta para os outros. Eu quero falar um pouquinho sobre isso a partir de um dos maiores mestres nesse sentido, que é o Mahatma Gandhi. O Mahatma Gandhi, ele foi um dos maiores pacifistas que já passou por esse planeta, né, lá na Índia, né, é um grande indiano que todo mundo já, pelo menos, ouviu falar dele. Ele é muito famoso, né, e trouxe muito essa coisa da não violência, né, o princípio da não violência que ele chamava de Satyagraha, né, o nome dado por ele, né, e pelas pessoas que o seguiam, né, para falar sobre essa não violência. E ele foi uma pessoa que nos ensinou isso com maestria, de que não é a roupa que você veste, não é a sua aparência que fala mais, mas sim o seu comportamento, as suas palavras, as suas atitudes, os seus valores, os seus princípios. Isso fala muito mais do que a roupa que você veste. E aí, assim, o que me inspirou a fazer esse vídeo, gravar esse vídeo para vocês, foi uma passagenzinha de um livro muito bacana que eu já fiz vídeo a partir dele, que se chama A Eterna Busca do Homem, né? Esse livro aqui que eu estou mostrando na câmera, A Eterna Busca do Homem, de Paramahansa Yogananda. O Yogananda, né, quem me acompanha sabe que ele é um dos mestres que mais me inspira. Eu já escrevi vários textos e estou também gravando vídeos a partir da sua sabedoria. E tem um trechinho dentro dessa obra que ele fala uma ocasião, né, um acontecimento na vida do Gandhi, do Mahatma Gandhi, que foi assim impressionante, assim, a capacidade que ele tinha, né, a inteligência, a sagacidade que ele tinha para ensinar as pessoas que o seu comportamento, os seus valores, os seus princípios, isso é muito mais importante do que a roupa que você veste. É uma historinha, gente, real, aconteceu de fato na vida dele, mas muita gente não tem conhecimento, né, não se liga nessa historinha. Então eu faço questão de trazê-la, de ler aqui, é um trechinho muito curtinho desse livro, e como eu sempre faço, eu vou deixar aqui na descrição, né, para quem quiser ler e compartilhar com os amigos. Mas antes disso, gente, como eu sempre peço a vocês, né, um like, um joinha no vídeo, né, porque isso ajuda a fazer com que o canal possa crescer e atingir cada vez mais pessoas. É super importante, né? Assim que o algoritmo do YouTube funciona, pelos likes, pelas curtidas. Quanto mais curtidas tem, ele entende que é um conteúdo relevante e coloca como recomendação para outras pessoas que estejam pesquisando temáticas similares. Então eu peço a vocês a gentileza de darem um like no vídeo, um joinha, para que ele possa atingir mais e mais pessoas. E para quem estiver no Instagram, que é o Isaías Costa 14, lá embaixo tem um símbolozinho de um aviãozinho de papel. Se vocês sentem que alguém pode se beneficiar dessas reflexões, alguém que vocês se conectem, que goste desses assuntos, compartilhem com eles, que é uma forma da gente espalhar para mais pessoas, beleza? Vamos lá para essa citação, que é uma historinha da história do Gandhi, que diz o seguinte: Mahatma Gandhi provou que o hábito não faz o monge, ele veste apenas uma tanga. Só lembrando que ele diz assim no presente, ele veste porque na época que ele fez esse discurso, o Gandhi ainda estava vivo, mas você pode colocar isso no passado, né? Ele vestia apenas uma tanga para identificar-se com as massas humildes da Índia. Assim vestido, certa ocasião, ele compareceu a uma festa oferecida por um governador inglês. Os empregados não o deixaram entrar. Ele voltou para casa e mandou um mensageiro entregar um pacote ao governador. Dentro do pacote tinha um terno. O governador chamou-o e perguntou o que significava aquele pacote. O grande homem respondeu: eu fui convidado à sua festa, mas não me permitiram entrar por causa do traje. Assim, mandei um terno no meu lugar. O governador, é claro, fez questão da presença dele. Até em Londres, Gandhi visitou
o rei e a rainha da Inglaterra vestido apenas com uma tanga. Ele transcendeu a personalidade que depende de roupas. Mas isso não quer dizer que eu esteja recomendando essa maneira de vestir. Gandhi tem uma missão a cumprir, né? Ele no caso teve uma missão a cumprir, e isso faz parte do seu papel. Quando alguém se torna grande, como ele, o Gandhi, também pode fazer o que achar melhor. Essa última frase é maravilhosa, gente. Quando alguém se torna grande, como o Gandhi, também pode fazer o que achar melhor. E essa passagem, gente, ela é magnífica. Eu queria refletir um pouquinho a partir dela com vocês e mostrar o quão é importante a gente trabalhar os nossos valores internos, né? Trabalhar o nosso caráter, né? As nossas grandes virtudes que podem fazer com que a gente se torne alguém melhor, alguém relevante para a sociedade. E assim, o Gandhi, ele passou a vida inteira, né, se aperfeiçoando, trabalhando essas grandes virtudes dentro dele. E isso, todas as pessoas ao seu redor percebiam. E isso fazia com que a sua energia, a sua vibe, né, como se diz, fosse super magnética, super atrativa para as pessoas. Ele tinha um carisma absurdo, né? Tanto é que ele foi uma das pessoas que mais teve força, né, para conseguir a independência da Índia em relação à Inglaterra. A Índia era submetida, né, à Inglaterra, né, na época dele, não era um país independente, e ele conseguiu, né, na sua revolução, a partir desse movimento de paz, né, da Revolução Pacífica, né, com o Satyagraha, ele conseguiu, né, fazer com que a Índia se tornasse independente da Inglaterra. Ele não precisou matar ninguém, não precisou empunhar espada alguma, e só através do seu exemplo, das suas virtudes, ele conseguiu isso que é tão grandioso. Por isso que o Gandhi, ele é uma pessoa reverenciada não só na Índia, mas no planeta inteiro. Ele é uma pessoa que realmente fez revolução a partir do seu exemplo. Ele era uma presença tão impressionante, assim, tão maravilhosa, que as pessoas pouco se importavam com a roupa que ele vestia. Ele era uma pessoa que, assim, fazia altas revoluções, né, e ele criticava muitas coisas da época. E assim, uma das coisas que ele criticava muito era esse sistema extremamente capitalista. Uma das coisas de curiosidade sobre o Gandhi é que ele mesmo tecia as próprias roupas, né, porque quando ele era jovem e tudo mais, a Índia ainda era tipo colônia da Inglaterra, né, e assim, tudo que era da indústria têxtil e outras indústrias também tinha uma relação direta com a Inglaterra. Era uma forma de você enriquecer a Inglaterra, e ele queria bater de frente com isso. Uma das formas que ele teve para poder, né, fazer essa desobediência civil, né, como algumas pessoas gostam de dizer, era ele tecer as próprias roupas, e ele incentivava que outras pessoas fizessem o mesmo. E essas roupas simples dele também era uma forma de dizer: eu não preciso me submeter a isso que as pessoas estão me colocando. Não é bacana isso? É uma das curiosidades a respeito do Gandhi que nem todo mundo sabe, né? E eu queria compartilhar isso também aqui com vocês. Eu acho tão legal, gente, essa reflexão sobre as roupas. Elas não representam quem a gente é, né, e quais são as nossas virtudes, os nossos valores, aquilo que a gente está de fato querendo transmitir, né? Porque quando a gente tem isso muito internalizado, muito verdadeiro, pouco importa a roupa que você está vestindo. E o que eu acho interessante do Yogananda é que ele diz: eu não estou querendo que ninguém saia por aí usando tanga, né? Até porque as coisas mudaram muito, né, de lá para cá. Hoje em dia seria um absurdo alguém sair por aí de tanga para todos os lugares, né? Dependendo do lugar, você pode até ser preso por causa disso, né? Pode ser atentado ao pudor, digamos assim, em alguns lugares. Mas o importante é a ideia que ele está querendo transmitir. E é isso que eu queria que a gente pensasse juntos, né? Será que a roupa que você veste, ela diz mais do que aquilo que você é como pessoa? É lógico que não, né? Se você tem valores muito sólidos, você tem um caráter ilibado, né? Se você realmente é uma pessoa que busca fazer o bem de verdade, pouco importa se você está vestindo uma roupa simples ou se você está vestindo um terno com gravata, usando o perfume mais caro, assim, sendo aquela pessoa
que todo mundo nota, vai fazer pouca diferença. Tem muitas pessoas que, eu inclusive faço questão de dizer isso, tem muitas pessoas que se vestem assim, como reis e rainhas, mas dentro eles não têm esses valores, essas virtudes tão importantes para que a gente melhore como sociedade. E aí essas pessoas muitas vezes elas enganam, né? Mas quem tem olhos mais atentos, né? Quem tem intuição, consegue perceber a fachada que elas são, né? De se apresentarem de forma muito bonita, mas por dentro não terem esse conteúdo que realmente faça diferença, que seja algo relevante, sabe? E elas acabam de certa forma sendo desmascaradas muitas vezes. A gente vê na televisão as pessoas às vezes que são revelados altos escândalos, né? Porém, o contrário a gente não vê. Pessoas que quando são realmente muito verdadeiras, muito sinceras e condizentes, né, os seus valores com aquilo que elas fazem, elas são homenageadas, ou se não são, pelo menos elas não são apresentadas com altos escândalos, né? Na realidade, o que mais acontece é isso, né? Se a gente for parar para observar, na maioria das vezes elas não são noticiadas, né? Porque o que é noticiado, o que é colocado foco da mídia, é aquilo que, enfim, está voltado para o negativo, para as desgraças, porque isso chama a atenção, né? Se você é uma pessoa que faz o bem, pratica o bem, que faz isso todos os dias, o tempo todo, né? Isso não vai dar ibope. Então, o mais comum, né, são essas pessoas, elas ficam meio que no silêncio, elas trabalham em silêncio. E é isso que eu acho mais bonito, né? Tipo assim, eu quero ser uma dessas pessoas que meio que assim, trabalhando em silêncio, né, consegue fazer realmente algo relevante, né, para a sociedade, né, para fazer as pessoas refletirem, né? E a principal mensagem que eu queria trazer era essa, inspirada nesse grande mestre que é o Gandhi. E assim, como eu falei, a última frase é a mais importante. Ele se tornou alguém tão grande que as roupas não importavam. Ele pôde ir para qualquer lugar, para os lugares mais nobres, onde todo mundo estava vestindo as roupas mais suntuosas, mas mesmo assim ele ia para lá, ele era chamado, ele era convocado, porque o mais importante era a presença dele e a sua energia, aquilo que ele tinha para compartilhar. Não é bonito isso? E assim, quando eu estava lendo essa parte, gente, eu até me lembrei de uma pessoa que eu admiro muito e que hoje em dia tem um trabalho bem amplo, né, que atinge centenas de milhares de pessoas, e que ele carrega um pouco disso, né, dessa simplicidade, que é o Murilo Gun, né? Talvez muitos de vocês que estejam aqui hoje assistindo esse vídeo conheçam o Murilo Gun. Ele é um empreendedor, um palestrante, e ele, gente, é muito simples, assim, ele se veste com roupas muito simples, camisa lisa, às vezes até de calção ou calça comum. E uma das características dele, né, que é quase que uma marca registrada, ele faz muitas das suas apresentações, das suas palestras, usando uma sandália havaiana, né? Ele simplesmente fala de sandália e tal, e assim, as pessoas não se importam com isso, né? Porque o que ele tem para transmitir, né, os seus conteúdos e a virtude por trás de tudo aquilo que ele compartilha, porque é real, ele realmente vive aquilo que ele transmite. É isso que faz toda a diferença. Eu acho isso maravilhoso, porque sendo autêntico como ele é, cada vez ele tem conquistado mais e mais pessoas, mais e mais seguidores nas suas páginas, e a sua obra, aquilo que ele está fazendo, está se expandindo cada vez mais, né? Hoje, né, nessa época que eu estou fazendo esse vídeo, a sua página do Instagram já tem 600 e tantos mil seguidores, né? E assim, vai crescer muito mais ainda. E aqui eu quero até incentivar quem ainda não o conhece, quem ainda não o segue, que o faça, né? Que siga a sua página, que acompanhe os seus cursos. Ele tem feito muitos cursos online e oferecendo gratuitamente durante esse período da pandemia. Mais pra frente eu não sei como vai ser, mas ele tem uns cursos online que está oferecendo gratuitamente para as pessoas. Eu estou fazendo todos eles, reaprendizagem criativa, criando crianças criativas, o que ele chama de cri-cri-cri, entre outros cursos que ele oferece. Todos incríveis, maravilhosos, cheios de ensinamentos muito profundos para nós. E assim, ele é um exemplo, gente. Eu me inspiro muito nele também, porque eu vejo a coerência, né, de ele
transmitir muitas virtudes, muitos valores, sem se importar com o que ele está vestindo, se ele está com roupas suntuosas ou se ele está simples. Pouco importa isso. E é isso que é interessante, né? Voltando para as palavras do Yogananda. Quando você se torna grande de verdade, pouco importa a roupa que você veste. O mais importante é a pessoa por trás daquela roupa, por trás daquela aparência. Entende? Isso, gente, é uma quebra de paradigma tão grande, porque faz com que a gente valorize o que é importante e não aquilo que é superficial. A roupa é o superficial. A roupa não é a roupa que vai expressar o que você precisa transmitir, né? O que você vai transmitir é algo que vem de dentro de você e não do externo, não da casca, sabe? Então era isso, gente. Espero que vocês tenham gostado dessas reflexões, né? Fica essa dica, né, de uma página para vocês seguirem que é maravilhosa, que é a página do Murilo Gun. É a dica também desse livro, né, que eu falei para vocês, A Eterna Busca do Homem, do Paramahansa Yogananda. E tudo do Yogananda, gente, eu recomendo. Eu não me restringo só a esse livro. Qualquer livro que você pegar do Yogananda, todos eles são maravilhosos. Pode, se você tiver interesse em ler, pode comprar sem arrependimentos, porque você vai aprender muito, você vai crescer muito em virtudes, em valores, a partir da grande sabedoria desse mestre. Não deixem de dar um like no vídeo, né, para espalhar essas mensagens para mais e mais pessoas. E nós nos vemos nos próximos vídeos. Um grande abraço e até mais.